Programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou atender o pedido do Laerte M. Jr. O Laerte M. Jr., que não tem nada a ver com o Laércio Fonseca, tá? É só o Laerte, tá? E ele me deu uma muito boa sugestão de falar de um cara que eu estava esquecendo, que é o Bill Tompkins. Com P-K-I-N-S, Tompkins. Esse Bill Tompkins, que na verdade, Bill, para quem não sabe, é a abreviação de William Tompkins, que alegadamente teria trabalhado, não, na verdade, alegadamente não, de fato, trabalhou como engenheiro, designer de naves para Apollo 11, para a NASA, para o programa espacial, e no finzão da vida dele, ele se tornou o que a gente chama em inglês de whistleblower, né? Aquele que bota a merda no ventilador. Ele começou a contar as conversas que ele teve lá na NASA com o chefe dele, as experiências e tal. E ele diz coisas muito interessantes e eu acho que muito mais, na verdade, corretas até do que outros que dizem que têm trabalhado na NASA, como Bob Lazar, ou na Área 51, né? As falas do Bill Tompkins são muito alinhadas com o que eu acho que seja verdade. Por exemplo, a questão das Apolos, né? Quem era criança nos anos 60, 70, como eu era, nasci em 67, tinha toda aquela euforia da corrida espacial, né? Apolo 10, Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13. E a mais bem sucedida, né, teria sido a Apolo 11, né? Que tem aquele astronauta o Armstrong e o Aldrin, né? Eles pisaram na Lua, né? E falaram assim, é um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Toda aquela comoção, né? Mas ninguém entende muito bem até hoje porque a gente já se passaram 50 anos disso daí e a gente não tem uma evolução disso daí. Então, assim, o governo pode alegar, mas a gente parou, o governo americano, né, a gente parou de gastar com isso, viu que não era viável, viu que não era importante, acabou a Guerra Fria, coisa que não acabou, como nós estamos vendo aí o Putin mandando ver. Então a gente não sabe muito bem por que mexeu, né? A gente depois, 74, 75, no final dos anos 70 já não se falava mais em viagens para o espaço, Lua, mexeu aquilo. Inclusive o Arthur C. Clarke, que fez em 2001 uma Odisseia no Espaço, disse, né? Minha maior surpresa com relação ao futuro, né? A nossa época atual, foi o avanço dos computadores. Minha maior decepção foi a não ocorrência do homem no espaço. E o Bill Tompkins, ele fala que nas conversas que ele teve e tal, que o chefe dele colocou que o programa espacial tinha 4 fases. A primeira fase era o homem ir à Lua na forma das Apolos, né? Conforme fosse progredindo tal, indo cada vez mais frequentemente, como Apolo 10, 11, 12, 13, não sei o que. A segunda fase seria, de fato, uma implantação de uma base científica na Lua, que poderia chegar a ter 10 mil pessoas, quer dizer, seria uma grande base, uma cidade mesmo na Lua. Né? A gente poderia colocar na categoria de uma cidade colônia, uma colônia humana na Lua, grande, e não há porquê, não é tão complicado porque a Lua é perto, quer dizer, ir e voltar da Lua não seria um problema, né, para os cientistas, como seria ir para Marte. Por exemplo, se fala em colonização de Marte, mas como se não fizeram a Lua, né? A atmosfera de Marte é irrespirável, então não é dizer que a Marte é uma segunda Terra. Então, tanto faz você ir para a Lua e para Marte, né? Em Marte você vai enfrentar tempestades e coisas igual, aliás, piores que a da Lua. A Lua, pelo menos, não tem uma tempestade. Pelo menos ela é calma, né?
e ela é infinitamente mais próxima, né, do que Marte. E aí de repente falou assim, essa seria a primeira fase. E qual seria a segunda fase? Seria a colonização da Lua. Qual seria a terceira fase? A terceira fase seria Marte, que já é uma coisa mais ambiciosa, né? Ou os planetas, né? E satélites, por exemplo, Titã, Europa, aqueles planetas do nosso sistema solar. Eles falam satélites, mas na verdade tem tamanho da Terra esses satélites, quer dizer, são planetas, né? Titã, Io, Calisto, Europa, né? Titã é enorme, é o tamanho quase da Terra, maior que a Lua, muito maior. Bom, e finalmente, né? Se lançar o homem às estrelas próximas, seria a fase final desse sonho americano de conquista do espaço, de exploração do espaço, de conhecimento do espaço. É que quando o Armstrong e o Aldrin chegaram lá na cratera, ali, acho que não me engano no Mar da Serenidade, na Lua, né, em 1969, 70, né, 70 foi, diz que eles foram recebidos por uma roda de UFOs, de naves, que eram inclusive assim meio longas, assim, elas eram meio mais parecidas assim com uma coisa assim, parece mais um Zeppelin do que um disco. Era uma coisa mais comprida, com uma ponta na frente, meio triangular assim, a frente dele. Assim, parecia mais um avião sem asa, vamos dizer, do que um UFO discoide. E tinha uns 20 daqueles enormes, do tamanho de, sei lá, do tamanho de um transatlântico, entendeu? Parados em metade da cratera da Lua. Que eles pararam numa cratera. Metade da cratera tinha esse grupo de naves e a outra metade não tinha nada. O que queria dizer isso? Queria dizer que eles estavam permitindo os americanos, né, filmarem uma farsa. Quer dizer, filma o lado que não tem disco voador, que não tem UFO, né, não tem nave. Então o Aldrin e o Armstrong filmaram lá a cena que não tinha, o lado que não tinha nada, né? E olhando do outro lado tinha um monte de UFO olhando, tipo assim, batendo palma. Tipo assim, finalmente vocês no espaço, né? Só que a mensagem subliminar, ou a mensagem, eu não sei se os ETs chegaram a se comunicar, não tá claro. Se eles chegaram a se comunicar de fato com os americanos por alguma forma, ou se ficou somente entendido isso, que era um aviso de que a Lua tinha dono e de que não era para entrar ali, que não era para estabelecer cidade na Lua, que era para abortar esse programa, que eles estavam dizendo de uma forma muito amigável, até quase irônica ou engraçada, de que a Lua já estava há muito tempo habitada e que não era para ninguém se meter ali, né? Então, depois daquelas Apolos, o governo americano entendeu que eles não eram bem-vindos na Lua, muito menos em Marte e muito menos ainda nas estrelas, né? Que era para ficar na sua, e que o governo americano teria recuado a partir dessa situação, que esse evento da Apolo marcou uma espécie de ameaça, falou assim, ó, o seu limite é aqui. A gente até deixa vocês visitarem a Lua, mas não deixa vocês mostrarem as nossas cidades, não deixa vocês morarem aqui, porque ao morar na Lua, evidentemente, os cientistas e por fim a humanidade ficaria sabendo que a Lua está cheia de ET, né? E que aí parava o direito do humano, que o humano, embora o satélite seja terrestre, ele não pertencia de fato à humanidade, né? Que a humanidade está naquele cercadinho que é o planeta Terra. É que nem o bebê no quadradinho, né? O bebê não pode sair do quadrado. Então, assim era a humanidade, né? Esse Bill Tompkins é muito bom. Eu encontrei muitas coisas interessantes do Bill Tompkins e eu vou falando, talvez em outros programas. Eu não estava atentando, não estava lembrando desse nome, tá? Agradeço o Laerte e realmente eu vou fazer talvez mais um ou dois vídeos falando
das coisas que o Bill Tompkins revela, que na minha opinião tem tudo a ver. Eu tenho certeza que o ser humano não pode ir para Marte, eu tenho certeza que o ser humano não pode fazer uma cidade em Marte. Na Lua, dependendo da boa vontade dos ETs, pode ter um cantinho lá, afinal de contas a Lua é grande, né? Mas com algumas restrições e tal, algumas áreas que não pode ir, porque tem áreas que estão na jurisdição de outros ETs, e os ETs realmente, assim, eles não são muito generosos nessa coisa de dar o contato pro ser humano, entendeu? Então não adianta achar, o contato aberto, bobagem. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.